Gravando? Sucesso. Então vamos lá, pessoal, começar a aula de números. A projeção está ali, está difícil de ver. Mas a primeira coisa já para a gente observar é que números foi o título dado para esse livro. Mas o título, a gente não necessariamente pode falar que o título do livro foi inspirado por Deus. Os textos sim, mas o título não. Então, uma coisa interessante que eu vi é que no hebraico, números não se chama números se chama no deserto. E faz mais sentido mesmo. Porque se a gente for parar para pensar, qual é o contexto de números? Números. Eu só vi números. O Povo de tal, você Contar. contou, mandou contar. Contou é números. É uma possibilidade também, mas o povo está peregrinando o tempo todo no deserto. E até peguei para vocês verem que eu não estou mentindo aí, ó. Ali. Está escrito ali no deserto, no hebraico. Pra não deixar dúvidas, Eu né? só não concordo com a terceira linha, que eu acho que a interpretação está um pouco. Legal, né? E o Saião parece que ele lê em hebraico, né? A Bíblia dele, né? Mas enfim, eu digitei no Google no deserto e aí ele me deu essa tradução. E aí eu peguei e abri uma Bíblia em hebraico na internet também e bate exatamente no deserto. Então, é por isso que eu coloquei. Beleza? Vamos falar sobre o conteúdo de números. Eu quero que vocês falem para mim, podem ir falando o que vier à cabeça sobre o que fala números, o que tem de história sobre números, quais são os tópicos de números, quais são os temas de números, quais são pontos que os números falam. Por exemplo, números fala sobre números, certo? O cara já falou. Especificamente, não é, falando especificamente de números, eu falo mais sobre recenseamento, né? Mas o que mais? Pode ir falando qualquer coisa que tem no livro de números. Vai lá, Thiago, fala uma coisa. Tem vários eventos que vão dando uma reduzida nos números, né? Tipo quando o povo morre e tal. Então a gente tem castigo de Deus. Rebelião, vamos falar é isso. Castigo, ira, sei lá. O que mais que a gente tem? Pode falar qualquer coisa. Desobediência. Desobediência. Eu acho que também Deus passa as coisas, a receitinha do bolo, né? Você vai fazer isso, fulano de tal vai fazer isso, fulano vai fazer isso. Vamos colocar preparo Não, põe receitinha. de Deus. Receita prepara, né? O que mais? Fala de organização, como é que ele... Organização. Organização desse povo. Organização. Eu lembrei das aulas que a gente teve lá sobre liderança e tal, porque tem vários eventos de crise da liderança de Moisés, né? Liderança questionada, até ele apontando o sucessor. Eu tô lendo o Deuteronômio, então se em algum momento eu falar coisa que não é de lá, sempre falo. Mas acho que lá já tem, né? A indicação de que vai ser Josué o sucessor e tal, né? Coloquei alguns itens ali, mas vocês falaram. Então, longo permanência que sai no deserto, fidelidade de Deus, então, fracasso de toda uma geração, né? Uma geração que iria adentrar na Terra Prometida, mas fracassou e essa geração não foi culpada. A justiça de Deus, então Deus vai agir com misericórdia, mas Ele também não pode ir contra a sua justiça. Tá bom? As leis acerca de adoração, então fala um pouco do que tem em Levítico, pega e dá uma passada. Fala da preguiça do povo de Deus, da infidelidade do povo de Deus, da murmuração do povo de Deus, da desobediência do povo de Deus e por aí vai. De todos esses itens, ou dos que vocês também falaram aqui, quais que a gente pode classificar como itens negativos, isso é, pontos que o povo fez que pesa negativamente? Desobediência, pode ser colocado, né?
Murmuração, você colocou? Oi? Murmuração, né, que você colocou lá? Murmuração. O que mais a gente pode classificar como pontos negativos? Infidelidade, Infidelidade, preguiça. preguiça e fracasso também de uma geração, né? Então, dá para ver que é um pouquinho mais. Então, esses são os itens que a gente pode falar, que são itens bem negativos. Tem mais com certeza. Agora, vamos pensar em itens que a gente pode classificar como necessários para que o povo pudesse entrar lá na Terra Prometida. Por quê? A gente vai entender que realmente se o povo já saísse do Egito e já fosse para a Terra Prometida, com certeza não seria também uma boa ideia. Então existe esse tempo dos 40 anos. O que a gente pode classificar como pontos necessários e positivos desses 40 anos? A Carol já falou um aqui, Preparação. Foi necessário. o preparo de Deus. E aqui também tem outro, que seria a organização. A gente vai ver vários pontos durante o livro de Números, no qual Deus fala item a item como vai ser feito, né? Deus falando detalhe por detalhe do detalhe, certo? Então eu classifiquei mais alguns itens para ver. Agora está a longa permanência no deserto, a preparação do povo para a conquista. Um item bem importante é a mudança de mentalidade. A gente vai abordar isso porque eles eram um povo sem identidade, um povo escravo. Como que esse povo agora vai se tornar um povo de Deus sem nada? E aí o cuidado de Deus entra nessa preparação. Então as leis acerca da habitação e a transformação. E agora, qual é o ponto que Deus entra na história? Qual é o ponto que... Qual é a parte de Deus em tudo isso? Justiça. A justiça, sim, é uma das partes, mas... Fidelidade. Sim, a justiça. É. Mas o que eu queria colocar é a fidelidade. Uhum. Então, o povo sim vai pecar, o povo sim vai desobedecer, o povo sim vai precisar passar por uma série de situações, mas Deus fez uma promessa lá em Gênesis 12. Deus vai cumprir essa promessa. Ele não vai deixar de cumprir. De algum meio, Ele vai cumprir. Então, aqui a gente vê que temos a história de um povo, mas talvez acima da história de um povo, temos a história de um Deus que é fiel e vai fazer todas as coisas para cumprir a sua promessa. Beleza? E a gente tem 3 temas centrais de Números que eu coloquei aqui: fé, obediência e santidade. Por que fé? Porque é um povo que tem que andar para uma terra uma tal terra prometida, que eles nem sabem direito aonde que é e para onde vão, e nunca ouviram falar. Então, lembrando de novo de um povo que ficou escravizado durante muito tempo. Então, vamos recapitular só um pouquinho aqui: Êxodo, Levítico e Números. Então a gente tem lá em Êxodo, voltando lá atrás, o povo ficou escravo 400 anos, ou quase 400 anos, ou um pouquinho mais de 400 anos. Aí Deus levanta Moisés para libertar esse povo. E aí Moisés vai lá, usado por Deus, mas deixando claro que aqui praticamente Deus fez tudo, porque Deus mandou as pragas e Moisés ainda relutou bastante nessa situação, se vocês se lembram. Ele não queria, ele falou um monte de coisas, até sobre a questão da fala dele. Mas enfim, Deus manda as 10 pragas e o povo vai saindo do Egito. E aí então começa a peregrinação do povo. Eles vão peregrinar por 40 anos, então seria daqui até mais perto. Porque Números termina nas planícies de Moabe. Só para vocês entenderem, depois eu vou mostrar o mapa, mas mais ou menos aqui tem um rio, aqui está as planícies de Moabe e aqui está Canaã. Números termina aqui, o povo anda até aqui. Aí depois, quando a gente vai para Deuteronômio, vai para Josué, aí sim que o povo vai para a terra prometida. Deuteronômio ainda é lá
que é onde ele está repetindo a lei para o povo, né, para a nova geração, antes deles entrarem. Exatamente, uma série de vezes tem essa. Então o povo começa a peregrinar, aí eles estão lá nos pés do Monte Sinai, e aí Deus manda o Levítico, e aí tem aquela toda a série de leis e regras para o povo. E mais ou menos durante um ano, é difícil precisar, sabe, mas mais ou menos durante um ano, o povo tem as ordenanças, as regras todas sobre o livro de Levítico, que é muita coisa. E aí Números começa então, desde o versículo 1, eu acho que já começa assim, se a gente for ver, dos pés do Monte Sinai, e aqui começa então a peregrinação. Então é um povo que tem que andar por fé, é um povo que tem que agora aprender a obedecer, e a gente vai ver, o próprio livro de Números fala, Deus falando que o povo me desobedeceu 10 vezes. Então Deus dá um número, 10 vezes a desobediência. Eu consegui classificar umas 5 ou 6 no livro, e a gente vai passar. E um povo que tem que ser santo. Se eu sou santo, eu preciso de um Deus, precisa, no caso Deus não precisa de um povo separado, um povo santo. Então Deus vai trabalhar esses 3 itens, ou Números vai falar pra gente sobre esses 3 itens no livro, beleza? Então é isso que estava ali. Ok? Aqui, mais ou menos isso. E aí uma mapinha para vocês verem. Mas aqui a gente está no Egito, né? Lá em cima. Então o povo vai andando, e aqui seria o Monte Sinai. Aqui Canaã, e aqui as planícies de Moab. O final é aqui, mas vocês vão ver que o povo primeiro vem do deserto de Parã. Aqui é quando os espias vão lá fazer a investigação da terra e voltam aqui na região de Cádiz. Eles ficam andando aqui, né, no deserto. São 40 anos. Os estudiosos falam que se eles saem daqui e vão direto para cá, é um trecho que vai de 12 a 18 dias, mais ou menos, de caminhada. Então, 40 anos deu um pouquinho a mais, né? O Waze eu acho que errou um pouquinho. Recalculou a rota. Agora um fator importante. A gente entender esses itens principais, eu acho que a gente vai entender todo o livro de Números, então por isso que eu vou investir um tempo nisso. Porque o resto são detalhes, mas eu gosto muito dos detalhes, mas eu acho que Números dá uma aplicação prática para a nossa vida. Então eu acho que entendendo o conceito vai fazer toda a diferença. Sobre o povo de Deus na época. Isso vai fazer a gente também entendê-los um pouco. 400 anos de escravo, não tinha noção de pátria, não tinha noção de nação, uma outra língua, uma outra cultura, uma outra religião. Diversas gerações foram nascendo e morrendo sem identidade, né? Não tinham uma organização religiosa, né? Não tinham conhecimento de Deus, não tinham estrutura social, saíram correndo de lá, saíram fugindo de lá, não tinham rei, não tinham exército. Então quem é esse povo, né? É um povo que está num lugar que não é dele. E aí a gente vai entender um pouco também da rebeldia deles em cima disso, e vai entender por que Deus foi tão cuidadoso em passar todos os detalhes, item a item, para o pessoal. Realmente é como uma criança, né? A Mara falou muito sobre a pedagogia, né, de Deus, mas realmente é como uma criança, passando detalhe a detalhe, porque era importante que isso acontecesse. A gente tem que lembrar de uma situação importante. Se existiam mais ou menos 603.550 homens para lutar do recenseamento, vamos imaginar a quantidade de pessoas que teriam lá. Então, os estudiosos dizem entre 2 a 3 milhões, na sua grande maioria, mas alguns chegam a falar 5 milhões de pessoas. Só para a gente ter uma ideia, Campinas tem 1 milhão e 100 mil. Então, vamos pensar na dimensão de todo esse povo andando, marchando. Vamos pensar num acampamento. Importante para a gente. Beleza? Sim, uma coisa que eles não tinham noção de um Deus único. Exatamente, imagina lá no Egito, né? Essa situação. Esse tempo Deus tinha que ensinar que era um Deus único. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Foi necessário, né, esse tempo, né? Senão eu também imagino que eles indo já para Canaã seria uma situação que eles iam. E a gente vai ver que mesmo
É muito engraçado, porque no capítulo 16 e 17, que eles cometem idolatria, depois de tanta coisa que aconteceu, né, Deus falando tudo com eles e tanto castigo vindo, mesmo assim, um dos últimos pecados que essa geração comete é o da idolatria. Né? Então, servindo a outros deuses, oferecendo sacrifícios a outros deuses de uma forma descarada. Né? Então, do capítulo 1 a 4, eu classifiquei 3 itens importantes, que é o recenseamento dos israelitas, a distribuição das tribos no acampamento e o recenseamento e responsabilidade dos levitas, tá bom? Então, como que foi? Um líder de cada tribo foi ajudar Moisés e Arão para fazer essa contagem. A contagem foi feita para homens acima de 20 anos, tá bom? Então, homens acima de 20 anos entraram na contagem. Dessa contagem, vamos seguindo lá. Isso daí. E aí, o que a gente tem? Logo no versículo 1, alguém lê, por favor? O versículo, pode ser do 1 ao 3. O recenseamento. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Ele disse: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, pelos seus clãs e famílias, alistando todos os homens um a um, pelo nome. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. Então a gente tem o primeiro cuidado de Deus falando que vai organizar um a um pelo nome, que é estranho, né? Um a um pelo nome. E aí Deus dá ainda para eles os nomes das pessoas que vão ajudar. Então o líder, então tem as tribos e tem o líder de cada tribo. E Deus vai passando para eles como vai ser a contagem, as tribos, os líderes, a disposição e a função de cada um. Assim, foi bastante coisa, tudo vindo do próprio Deus. É um cuidar de Deus em todos os detalhes. E é interessante que Deus fala dos homens que estão dispostos a lutar. Então aqui o que eu tenho em mente é o seguinte: o êxodo, ok, foi Deus fazendo as coisas. Agora Deus precisava preparar esse povo, que esse povo agora é que vai lutar. Estarei junto com esse povo, mas esse povo precisa agora saber quem ele é. E o detalhe aí é que os levitas não foram contados. E por que os levitas não foram contados? Porque eles iam cuidar da tenda, das coisas assim. Exatamente, eles foram separados, né, para cuidar das coisas do tabernáculo. Então Deus fala que os levitas serão separados para ele, né, para o próprio Deus. Então eles não são contados, mas eles também têm responsabilidades. Então ali é a divisão da tribo, do líder e do censo. Então um total de 603.550 homens. É muita gente, né? Rafa, essa contagem pelo nome que você falou, acho que era importante especialmente para Deus provar que ele estava cumprindo a promessa dele de que eram os descendentes de Jacó que iam entrar, né? Tipo, tem um povo no deserto e tal. Não, mas eu sei, vou provar pelo nome. Eles têm um registro histórico de que não é só um povo ali qualquer, é Deus cumprindo a promessa para Abraão, né? Sim, sem dúvida, fica muito. Faz muito sentido. Sem dúvida nenhuma. Bom, e no capítulo 2, a gente vai começar a ver a organização da tenda do encontro. Então, alguém lê Números 2:2. É bem legal também a organização. Os israelitas acamparam ao redor da tenda do encontro, a certa distância, cada homem junto à sua bandeira com os emblemas da sua família. Que legal, cada homem junto à sua bandeira, né, com os emblemas da sua família. E depois eu também fui descobrir que realmente existiam as bandeiras, né, de cada tribo. E qual era o símbolo da bandeira de Judá? Leão? O leão, né? O leão de Judá. E eu fui analisar e realmente é um leão que era simbolizado. E eu acho que faz sentido com a música, com todas as questões históricas, né, do leão de Judá. E Judá a gente vai ver que realmente Judá era maior, né, e ficava bem à frente do tabernáculo. E aí a gente vai mostrar isso. Bom, vamos lá. Quando Jacó abençoa os filhos, ele fala, né, Judá é um leão novo. Acho que dali que ficou... Judá o quê? É um leão novo que sobe e tal, com a sua presa. Acho que dali que sim. ficou
E olha ali, então, vou mostrar para vocês, também é feito o censo dos levitas. Então os levitas são divididos em 3 clãs. Então tem o clã dos coatitas, que vem de Coate, está ali embaixo, dos gersonitas, que vem de Gerson, e dos meraritas, ali está errado, meraritas, que vem de Merari. Certo? Então estamos ali no tabernáculo, as coisas ali, né? Dá pra ver. Moisés, Arão e os sacerdotes, seus filhos, ficavam logo ali à frente. E aí essa divisão. E se vocês forem ler, a Bíblia vai falar justamente sobre isso. A leste ficará Judá com tananã, tananã, tananã. Ao lado de Judá ficará tananã, tananã, tananã. Aí depois ele fala a oeste. E é bem interessante. Então, essa divisão. Eu quero mostrar mais algumas coisas para vocês. Para a gente ter uma ideia. Agora, vamos imaginar que a gente está falando de 2,5 milhões de pessoas. Certamente não dá para ficar desse jeito a organização. Eu sei que o tabernáculo fosse do tamanho de uns 10 estádios de futebol, né? E não era, mas eu digo que a representação talvez não seja tão fiel assim. E, de novo, a gente está falando de talvez 3 Campinas de pessoas, né? Aí eu achei uma interessante que o Thiago pode falar. E alguns também estudiosos acreditam que a divisão era assim e não assim. Sabe, Thiago? Era assim. E assim, o que vai simbolizar, se vocês forem analisar? Uma cruz, né? E tá certo, porque se você for fazer a contagem de cada tribo, pela quantidade, realmente as tribos que estão mais lá de Judá vai acabar ficando um pouco mais, principalmente de Judá. E aí forma isso. Enfim, acho que não é um ponto agora, né? Eu não tinha lido sobre isso, mas quando eu li o texto, eu imaginei assim, porque tinha um versículo que falava, tipo, a tribo fica por último quando fala como eles vão fazer o deslocamento, sabe? Quando vão marchar. Sim. E tal. E faz muito mais sentido um povo marchar organizado assim, né? Por tribos que vão na retaguarda e tal. Eu imagino até porque lado a lado é muita gente, cara. Gente, como que fica lado a lado assim no espaço tabernáculo? E seria extremamente comprido, né? Exatamente. E eu acho ainda que isso daqui não reflete a parte certa, não reflete ainda verdadeiramente a quantidade de pessoas, porque para ver 2 milhões, 3 milhões de pessoas ainda seria mais que isso, eu imagino. Mas enfim, tá aí para vocês. Ok? Então a gente vai ver que tem no capítulo 2 aquela parte que eu falei, né? Dos levitas, só que os levitas eles não contam quem tem 20 anos para cima, dos levitas eles contam quem tem 1 mês para cima. E quem vai servir? Os que têm entre 30 a 50 anos. E a gente vai também abordar um pouco da questão das responsabilidades que os levitas tinham. Lembrando que ficou dividido em 3 tribos, então, né? Serão 3 tribos dos levitas. Não sei se dá para falar, não dá para falar. Famílias, acho que são famílias. Exato. A tribo de Levi, 3 famílias. Então, Gerson, Coate e os Meraritas. Basicamente, de responsabilidade, a gente vai ver que os coatitas, eles cuidavam mais das coisas santíssimas. Até a gente vai ver que mais para frente tem uma distribuição de bois e carroças. E os coatitas não recebem bois e carroças. Por quê? Porque eles cuidam das coisas mais santas. Então, eles levam junto com eles, levam no ombro. Os Meraritas e os Gersonitas, eles já recebem bois e carroças mais santas. Por quê? Porque eles levam... Os Meraritas, eu imagino que eram mais os peão, porque eles estão levando os travessão, as barras, as colunas, as bases. Parece que as coisas mais pesadas ficaram com eles. E os Gersonitas pegam um pouco da entrada da tenda e um pouco em volta. O pessoal que levava as cortinas também, né? Porque esse negócio gigante, vai ser mega pesado, né? Imagino que sim. Mas os coatitas ficam na parte interna. Então, de novo, gente, Deus está tendo cuidado de mostrar ao povo, inclusive o detalhe de como que vai ser armado e desarmado cada item. Então, o povo realmente precisava disso, tá bom? E o verso 49, eu acho que do capítulo 3, fala sobre alguma coisa tipo, conforme a ordem do Senhor, cada um sabia o que tinha que fazer, né? O verso 49, não, né? Eu acho que... Enfim, ou eu não sei se é do capítulo 4.
Vamos seguindo. Bom, então, são 36 capítulos, né? Então eu tenho que já correr. Do capítulo 5 ao capítulo 10 a gente vai ver o seguinte: um Deus que é santo requer um povo santo. Então do capítulo 5 ao capítulo 10 Deus vai falar sobre purificação do acampamento, sobre o voto de Nazireu, sobre a dedicação do tabernáculo, sobre a consagração dos levitas e sobre a celebração da Páscoa. Então a gente vai lembrar que como é um povo sem identidade, sem organização religiosa, sem a noção de caminhar com Deus, que tinha muitos deuses no Egito, cada item desse ponto é importante para eles, porque eles não sabiam, a gente já sabe, mas eles não sabiam. Então basicamente o que a gente tem? Capítulo 6 fala sobre o voto de Nazireu. Então alguém quisesse se consagrar ao Senhor, tinha uma série de regras: não cortar o cabelo, não consumir nada que venha da uva. Quando a gente vai falar sobre a dedicação do tabernáculo, o que aconteceu? Durante 12 dias, houveram 12 dias de oferta, e cada tribo, durante um dia, cada líder trazia a sua oferta. Então os líderes apresentavam a oferta, e durante esses 12 dias, então, assim que terminou a organização do tabernáculo, foi feita a dedicação. Depois disso foi feita a consagração dos levitas. Deus deixa claro no capítulo 8, números 8 e 6, que os levitas deviam ser separados para o Senhor, e a partir daí eles também começam a ministrar no tabernáculo, né? E é de novo interessante que os levitas são separados, eles têm, digamos, eles não vão lutar, eles recebem uma parte de tudo que o povo recebe, de tudo que o povo conquista, mas mesmo assim, uma das piores coisas que acontece no livro de Números é a rebeldia dos levitas. Os levitas também se rebelam. Ok? Então, até o capítulo 10, mais ou menos, tudo está correndo bem, tranquilo, e não temos quase nada de problema. Quando começa no capítulo 10, versículo 11, podem abrir aí, capítulo 10, versículo 11, no 20º dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Então a nuvem ficava em cima do tabernáculo. De dia parecia uma nuvem e de noite parecia como um fogo, né? Significava o seguinte: Deus estava ali. Quando a nuvem se movia, o povo também caminhava junto com a nuvem. E será que o povo gostava de caminhar com a nuvem? Será que era tudo tranquilo? Mais ou menos. Então a gente vai ver que assim que começa a questão de ter que sair do acampamento, começa a ter os primeiros problemas. Então a gente vai ver que o povo vai sair mais ou menos daqui e vai para o deserto de Parã. Então eles vão fazer essa jornada aqui, beleza? Essa é a primeira caminhada. Como que era a ordem dessa caminhada? Deus também fala a ordem dessa caminhada. Então acredito que seja mais ou menos assim, que é o que tem basicamente em todos os lugares. E eu não vi nenhuma ordem de saída de acampamento um atrás do outro. Mas talvez tenha sido um atrás do outro. Mas enfim, então essa seria mais ou menos a estrutura que eles saem. E o texto bíblico vai falar justamente sobre isso também. A logística é muito legal, né? Porque tipo, sai primeiro a arca, aí depois o pessoal sai, aí o pessoal sai levando, que é para quando chegar todo mundo, o tabernáculo tá montado, eles terem terminado nessa, tipo, quando tipo, montar a estrutura para os utensílios chegarem e ser colocado lá dentro. E a proteção dos levitas com os exércitos. Então os levitas estão protegidos. Se acontecer qualquer coisa, né? E a arca ainda à frente, simbolizando Deus indo à frente. E aí o que a gente tem? Capítulo 11 e 12. A gente vai ter uma questão que vai se repetir, um ciclo, que é o povo tem uma queixa, desobedece, a ira é o castigo de Deus, Moisés vai interceder, Deus age com misericórdia, e aí tem o cessar-fogo. Essa questão aqui vai repetir várias vezes, pelo menos 5 ou 6. Tá bom? Bom, o que a gente tem então? Então, no capítulo 10 está tudo tranquilo. Aí no capítulo 11, dos versos 1 a 3, a gente tem a primeira queixa. Vamos ler? Capítulo 11. Vamos ler? Capítulo 11, dos versos 1 a 3. Então o povo começou a se queixar, falando que era mal diante do Senhor. E quando o Senhor ouviu,
sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor envolveu entre eles e devastou as extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, e este orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Por isso, aquele lugar foi chamado Tabernáculo, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. Então, a primeira queixa. Desculpa. Então, a primeira queixa, o povo diz que é muito oneroso, né? Fazer isso. Tem a primeira. É dificultoso ter que andar. E aí, então, o que acontece? O povo reclama, Deus manda fogo. Moisés, o tempo todo, tenta até convencer Deus de não acabar com o povo. É bem interessante. Deus ouve Moisés. Ok? Aí a gente tem logo em seguida no verso 4 que alguns estrangeiros, então não falam os israelitas, alguns estrangeiros reclamaram, né, do que? Da falta de carne. Então não temos carne para comer. Lá no Egito a gente tinha isso, isso e aquilo. Então a segunda queixa que a gente tem aqui é o que? É carne. Não temos carne. Você estava lá, mano? Não temos carne. E aí começa a ter de novo uma grande queixa. Moisés fica numa situação difícil, Deus vai mandar o castigo. Deus vai falar com Moisés, Moisés vai falar com Deus sobre um fardo muito pesado que ele está carregando. E aí Deus manda o quê? Para ajudar Moisés. Fala que vai escolher 70 autoridades dentro do povo para ajudá-lo na condução. Porque imagina de novo, 2,5 milhões de pessoas, né, ali. E aí o que acontece? Moisés até chega a duvidar que Deus vai mandar carne, né? Porque como que eu vou mandar carne para 2,5 milhões de pessoas? Não tem como. E aí? Oi? Haja carne. E aí Deus fala: acaso está limitado o poder do Senhor? Fala para Moisés. E Deus manda cordonizes num raio de quantos quilômetros? Num raio de 30 quilômetros. E a Bíblia diz que cada um encheu 10 barris, pelo menos 10 barris, com codorniz. Cada barril tinha entre 200 a 400 litros. Vamos calcular 300. Vamos fazer um cálculo aqui por cima. Cálculo por cima. Vamos calcular somente 2 milhões de pessoas, 10 barris cada um. Eu não sei se está contando só os homens, talvez esteja contando só os homens. 603 mil homens, vezes 10. 10 fala que foi o mínimo. Dá 6 milhões de barris, 6 milhões vezes 300. 18 milhões. A Bíblia fala, não, 180 1 mil, bilhão. 1 bilhão e 800, é. A Bíblia fala que ficou até 90 centímetros de codornizes, num raio de 30 quilômetros. Agora, quanto é um raio de 30 quilômetros? Então mais gente foi beneficiada. Campinas, Você acha que não? Campinas, Hortolândia, Valinhos, Vinhedo, Sumaré, Montemor, Paulinha. Em termos de, eu estava pensando assim, em termos de Campinas, eu falei. Então assim, ó, 90 centímetros. Faz sentido. 90 centímetros de altura. E aí, e Deus falou o seguinte: sabe aquela coisa de mãe assim? Você vai comer até entupir, até sair pelo nariz? Vai sair pelo nariz. Deus mano. falou justamente isso. Vocês querem carne? Vai comer até sair pelo nariz, já que vocês querem carne. Só que o que acontece? Quando eles colocam na boca a carne, e a Bíblia fala que antes de ingerir, veio o quê? Veio uma praga terrível. Então Deus foi lá e mostrou o poder. Eu tenho poder para fazer isso. Eles teriam carne para comer, sei lá, por quantos meses e anos, mas eles acabam não comendo. Vamos seguindo. Capítulo 12, a gente tem problema de liderança. Então, a gente tem uma outra queixa aqui. Agora é o seguinte: Moisés não está numa situação fácil, porque agora os irmãos dele, Arão e Miriam, vão questioná-lo a respeito de liderança. Então, depois de tudo isso que está acontecendo, agora ele tem os irmãos contra. Não deve ser fácil lidar com essa situação. Deus ouve isso e Deus chama os 3 para a tenda, para fazer uma conversa com os 3. E Deus fala o seguinte: com Moisés eu falo face a face. E aí Miriam pega uma lepra, Moisés de novo, mesma coisa. Moisés tem o castigo, Moisés intercede, Deus tem misericórdia, e aí a lepra vai sair dela. E é legal, é interessante essa parte, né? Porque eles começam a falar assim: Deus fala com a gente também, né? Ele começa a subir para a cabeça deles ali. E aí Deus fala, eu falo, mas com Moisés eu falo face a face, né? E no capítulo 13 e 14 a gente tem um ponto crucial, que é o reconhecimento de Canaã e a revolta com a segunda fogo. Então aqui,
Deus manda Moisés preparar 12 espias que vão lá para ver o que está acontecendo lá em Canaã. Esses 12 vão para lá e eles voltam. Eles ficam quantos dias lá? 40? Ficam 40 dias lá e voltam. Quando eles voltam, gente, eu vou ter que acelerar. Tá? Quando eles voltam, o que acontece? Eles vão passar um relatório. Aí vocês lembram como foi esse relatório que eles passaram? Eles passam um relatório bem negativo, exceto Josué e Caleb. Nesse caso, a Bíblia está falando só de Caleb, mas Josué estava ali também. Então eles vão para lá. Detalhe que Deus, quando manda eles fazerem relatório, Deus já deixa claro que é para eles irem lá ver a terra que eu vou dar para vocês. Então a vitória já estava certa. Caleb se levanta no meio dessa multidão e fala: pessoal, a gente está no meio do caminho. Ali era o meio do caminho. Entendeu? Está no meio do caminho. Vamos que a vitória é certa. Mas a Bíblia fala que esses camaradas, os outros 10, incitaram o povo dessa forma toda negativa. A gente vai morrer, a gente é gafanhoto perto desses caras. E aí vocês imaginam de novo o povo que está andando, toda aquela questão, uma multidão sendo alvoroçada. Pessoal, o relatório é o seguinte: vai morrer todo mundo, a gente está perdido. E aí nisso começa a ter um motim contra Moisés e Arão. E aí a gente vai de novo na mesma situação. O povo desobedece, Deus vai mandar ira e castigo. Moisés e Arão vão interceder, Deus vai agir com misericórdia. Então, vamos, só para a gente ter ter essa rebelião, Deus então vai falar para Moisés, vai pedir para que Deus venha poupar esse povo, porque se Deus não poupar esse povo, Deus não vai ser reconhecido como Deus que levou o povo do Egito até a terra prometida. E Deus fala o seguinte: o povo vai, só que eu vou dar aquilo que eles querem. Eles não querem ir para a terra prometida, então eles não vão realmente. Esse povo vai morrer todo no deserto durante 40 anos, vai peregrinar esses 40 anos. E o que vai acontecer? Os filhos dele, eles sim, vão entrar na terra prometida. Não dá para passar agora o capítulo 14, mas Josué e Caleb se levantam no versículo 9 e eles falam: não sejam rebeldes, fala o povo. Tão somente vamos ter a nossa confiança no Senhor. Aí você pensa que depois de tudo isso, beleza, depois desse castigo tão grande, agora o povo vai saber o que fazer. Então agora a gente vai obedecer. O que o povo faz? O povo não obedece. No verso 40, depois de um monte de gente que morreu, depois esses espias terem morrido imediatamente, o que eles falam? Não, então agora a gente vai subir para lá. E aí Moisés fala: vocês não aprenderam ainda? Pede perdão, fala: erramos contra o Senhor, a gente vai subir, né? Não, eles falam: vamos subir, vamos lutar. E o que acontece? No verso 40 eles vão por conta própria e Moisés fala: Deus não vai com vocês. E eles vão subir por conta própria, eles sobem, e o que acontece? Eles morrem. É isso que acontece. O capítulo 15 fala sobre as ofertas suplementares. A partir daqui do capítulo 15 ao 36, a gente vai ter bastante orientação sobre o que vai acontecer na Terra Prometida. Então, a partir de agora, o povo começa a ser preparado de verdade sobre como vai acontecer quando vocês estiverem lá. Então, aqui são informações para quando vocês estiverem lá. Tá bom? No capítulo 16, 17 e 18, a gente tem a rebelião dos levitas. Então, a gente tem Corá, Datã e Abirão. Então, a família dos coraritas. Então, Corá, Datã, Abirão e mais 250 líderes influentes, a Bíblia fala, foram insurgir contra Moisés e Arão. Insurgir, eu fui procurar na Bíblia, quem for procurar no dicionário, insurgir é revoltar-se contra um poder estabelecido, sublevar-se, erguer-se, ir às últimas medidas do comando. Enfim, se o Rodolfo tivesse aqui, eu poderia falar mais, né, sobre o que é insurgir. E aí o que acontece em resumo de tudo isso? Moisés de novo vai lá interceder. No dia seguinte o povo vai à frente da tenda e todo esse povo rebelde, Deus manda um desabamento de terra e esse povo é engolido pela terra e a terra volta. Então Deus faz um milagre, não deixa de ser um milagre, mas um grande castigo também. Isso eu estou obviamente resumindo. Eles então se levantam contra Moisés e Arão. Há de novo a intercessão, Deus de novo vai ter misericórdia e vai mandar cessar o fogo. Aí a gente pensa o seguinte:
Depois que acontece tudo isso, dessa rebelião dos levitas, e morre tanta gente, o que será que o povo vai fazer? Morre mais de 14 mil nessa praga. O que será que o povo vai fazer? O povo fica ainda mais rebelde. Então a gente vai ver que, logo depois que acontece isso, o povo fala assim, você fala para Moisés e Arão, vocês estão matando o nosso povo, a gente quer voltar a ser escravo no Egito, a gente vai escolher um líder entre nós para voltar a ser escravo. Olha a mentalidade desse povo, a gente quer voltar a ser escravo, eles falam bem desse jeito, a gente vai escolher um líder. E aí de novo vem mais uma praga. Eles não param, né? O verso 41 vai falar sobre mais uma praga. Depois disso a gente tem a confirmação do sacerdócio de Arão. Então, com tantos problemas acontecendo, o povo questionando tanta coisa, Deus fala que o povo, cada líder pegue 12 varas, e no caso Arão seja representado pela tribo de Levi, e pega essas varas e coloca dentro do tabernáculo, dentro da tenda do encontro, e no dia seguinte vão pegar essas varas. E a vara que floresce é a vara de Levi, para confirmar então que realmente Deus estava ali no comando. Vamos pular, verso capítulo 18 e 19, que não é importante. Vamos passar. A gente vai chegar no capítulo 20. Do capítulo 20 a 25, eles, até o 36 agora, na verdade, eles vão de Cádiz até as planícies de Moab, tá bom? Então, no capítulo 20 a gente tem um grande problema, que agora é da falta de água, mais uma reclamação. Então o povo reclamou de um monte de coisa. O povo reclamou de andar, de carne, da autoridade de Moisés, de lutar, e agora está reclamando de água. De novo, o povo reclama, Deus manda castigo, Moisés intercede. E aí o que acontece? Deus manda Moisés bater na rocha 2 vezes. Moisés pega e não bate na rocha, Moisés pega simplesmente e fala, ô seu povo obstinado, povo que não obedece, vou ter que ficar mandando água para vocês. E Deus na verdade mandou Moisés falar para a água, e Moisés bate 2 vezes na rocha. E aí nisso a água vem, mas Deus depois disso fala que Moisés não vai mais, Moisés e Arão não vão mais entrar na terra prometida. Não vou entrar no ponto aqui, porque eles não vão entrar, porque também não vai dar tempo, eu preciso terminar, mais 5 minutos. Só uma coisa, porque essa parte que, como a gente vê que Moisés percorreu todo esse espaço, e aí depois tem uma consequência, que Moisés também faz, eu achei que uma coisa importante que ele fala aqui, que Moisés não percebeu detalhes da diferença desse episódio, que nas outras tinha uma numeração para si, né? E que nesse de fato, Moisés quis julgar. Ele fala assim, ó, aqueles que para mim, Moisés não percebeu os detalhes que diferenciam esse episódio de murmuração dos outros, e acabou tomando para si uma posição que somente Deus podia, que era julgar, porque naquele momento realmente eles estavam com sede. Aí ele tem muita discussão sobre O porquê, né? Tem muita discussão sobre por que Moisés não entrou na terra prometida. Será que foi justo, será que não foi? Só que o que eu acho mais coerente disso é justamente essa explicação de que Moisés tentou se colocar no lugar de Deus. Ele tentou mostrar que ele era o provedor, que ele talvez fosse o juiz, e aí foi por isso que ele não entrou. Então, Porque quando Deus fala, Deus não fala de você ferir a rocha, falar com a rocha, ele fala, você não me deu glórias, né? E quando a gente lê o texto de Moisés falou mesmo como se, tipo, ó, tá bom, tá aí água, eu dou água para vocês, né? Ele não coloca aquilo como uma provisão de Deus, né? Bom, nos capítulos 20 a 25, então, no capítulo 21 a gente vai ter a vitória sobre o rei de Arad. O povo continua impaciente, tem mais uma reclamação da impaciência, isso está no Números capítulo 21, verso 4. Então, mais um aqui que é impaciente. E aí, de novo, tem um problema, e de novo tem uma solução. Dali eles partem para Moab, e eles têm mais vitórias, que é sobre Seom e Og, beleza? Capítulo 22 até o 24, 25 na verdade, a gente tem um profeta chamado Balaão, um profeta bem atrapalhão, pagão. Ele é meio que comprado por Balaque. A gente tem que imaginar que o povo está andando ali na região de Moab. O rei dos Moabitas fica apavorado, a Bíblia fala realmente que ele tem pavor, porque é muito numeroso esse pessoal. Então ele tenta comprar literalmente o profeta, que é o profeta Balaão, para que Balaão profetizasse contra. Balaão não profetiza em nenhum momento, só que Balaão também fica naquele meio, ele fica no meio do caminho.
E a gente vai ver depois mais pra frente que Balaão incitou as mulheres moabitas a seduzirem os homens de Israel, no capítulo 31. Então ele tenta fazer um monte de coisa para que ele tenta de alguma forma ouvir Deus para que Deus pudesse profetizar contra, e várias vezes ele ouve e Deus em um momento profetiza contra, mas ele consegue um meio de fazer com que o povo pecasse. No capítulo 25, irmã, que tem que eu falei que é daquele que a hora que o povo começa a cometer imoralidade sexual, sacrifício, prostração a outros deuses, e 24 mil pessoas morrem nessa praga. Tá bom? E aí, para terminar, a gente começa então no capítulo 26 ao 36, a gente tem o segundo recenseamento. O povo é basicamente o mesmo, então no primeiro a gente tem 603.550 e aqui a gente vai ter 601.730, então mudou muito pouco. E dos capítulos 27 ao 36 a gente tem o quê? A repartição das terras, preparação do povo para a adoração e como que eles devem se comportar na Terra Santa. Então aqui é bem legal com essa divisão certinha das 12 tribos. E a gente tem esses pontos finais. Josué, no capítulo 27, Josué já está sendo preparado para a sucessão de Moisés. Capítulos 28 e 29 são instruções a respeito de ofertas das festas. Capítulo 30, a gente tem regulamentação dos votos. Capítulo 31, a gente tem guerras. Capítulo 32, Ruben e Gad vão ficar na região da Transjordânia. Então a tribo, olha lá no mapa, a tribo de Ruben e Gad vão ficar desse lado, e eles pedem antecipadamente para ficar aqui, lado direito. Eles não vão ficar do outro lado, eles pedem já isso. É interessante quando eles pedem, Moisés fala: a gente dá, mas vocês têm que ir para a batalha junto com a gente. Se vocês não forem para a batalha, não vamos dar. Aí eles falam: não, tudo bem, trato feito. Eles falam: a gente vai. É engraçado essa parte, né? Porque quando eles falam, Moisés fica louco. Moisés fala: meu, seus irmãos vão lutar e vocês não estão nem aí. Ele fala: não, Moisés, a gente só quer que você fale que vai ficar aqui, a gente vai, a gente luta. Ah, sim. Tá, então tá. Inclusive eles deixam já as mulheres, os bois, as coisas todas aqui. E os homens vão lá lutar. O capítulo 33 é bem legal, porque ele vai falar todas as etapas da viagem. Então você vai ver que tem um monte de coisa. O capítulo 34 vai falar justamente sobre essas divisões, as fronteiras de Canaã. O capítulo 35 vai falar quais cidades que os levitas vão ficar. Então os levitas não iam para a guerra, mas eles sempre recebiam a porcentagem deles das coisas. E também vai falar sobre as cidades refúgios. Cidade refúgio é uma coisa interessante, né? Que é quando tinha briga, alguma coisa, quem ia para a cidade de refúgio não podia ser morto ali, esperava o julgamento, mas se ele sair da cidade de refúgio e for para outra, ele pode ser morto, pode ser vingado, né? E o capítulo 36 vai falar sobre a lei da herança. Então, os capítulos 27 e 36 são importantes, obviamente são, mas basicamente são preparações do povo. Então a gente tem muita instrução sobre o que vai acontecer, ok? E assim finalizamos a aula. Espero que... Perguntas? O tempo foi corrido, né, gente? Mas deu pra ter. E também a gente começou quase 11 horas, né? 40 anos em 40 minutos, tá excelente, mano. Nossa, mesmo, aliás. Bom título. 40 anos, 40